De algumas décadas para cá, a gente veio ouvindo Barretos é a capital, a maior produtora nacional de laranja, depois Bebedouro é a maior região, depois Taquaritinga, depois Itápolis. E a laranja parece que vai fazendo uma caminhada, ela não sossega, ela não fica em um só lugar e vai escolhendo, ou pelo menos quem produz, vai escolhendo outras regiões, como que a fugir das doenças, especialmente o greening, de alguns anos para cá. Essa produção de laranja foi se esparramando por outras regiões, para onde elas foram também mais tarde a doença foi. E essa caminhada parece não parar, ao ponto de passar para outros estados, porque a informação que nós temos agora é de que começa a ser plantada em grande quantidade a laranja no Mato Grosso do Sul, principalmente essa faixa, a partir da divisa com São Paulo, sentido centro do estado, enfim, laranjais começam a ser plantados ali, em locais onde, pelo menos até aqui, prosperavam muito eucalipto, outros tipos de madeira, enfim, papel e celulose. Mas, e nisso, o Mato Grosso do Sul realmente tem se mostrado muito forte, com uma nova indústria da Suzano gigantesca, que está sendo construída ali naquele estado, não muito longe da nossa divisa aqui com São Paulo. Mas pomares poderão ser vistos a partir de agora, quem diria, no Mato Grosso do Sul. Meu lugar é entender por que a cultura da laranja parece nômade. Ela nunca é de um lugar só, vai percorrendo essas regiões todas, a um ponto de se distanciar, entre outras coisas, das grandes indústrias. Lembre-se que a maior delas está sediada em Matão, a segunda maior em Araraquara, a terceira maior, pelo que sei, também está em Matão, cada vez mais longe dos pomares. Vamos entender essa migração toda com quem é do ramo, entende do setor e poderá explicar melhor. Marco Antônio dos Santos, que é uma liderança do setor da produção de laranja, sempre foi, e é alguém que está sempre muito estudioso nessa questão, não só da produção, como também desse andar, esse caminhar, essa migração que a laranja tem feito. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Dez. Como tem passado? Aqui tudo bem, espero que com você também, Marco Antônio. Tudo Um bem, graças abraço, a viu? Bom Deus. dia. Escuta, a história que eu contei pode não ser a exata história, mas ela pelo menos está bem próxima do que a gente, mesmo como leigo, percebe. Quer dizer, essa laranja não para, ela vai, os pomares vão migrando. Por que essa caminhada? É fugindo da doença? Exatamente, você relatou corretamente. Laranja, quando começou a aparecer essas pragas que realmente perdemos o controle, como o greener, né? Essa é a grande mal da citricultura hoje, é essa doença que até hoje nós não conseguimos, quando a gente tenta controlar, né? Com pulverizações, mas não achamos nada nem no Brasil, nem no mundo, um eficaz que consiga acabar com essa doença, que os pomares começam a ser produtivos. Em decorrência disso, laranja, como você falou, vai imigrando. Antes nós estávamos entre a região central do estado de São Paulo, onde que predominava as indústrias, predominava os pomares ainda tem, aí ela imigrou para o sul do estado, onde que houve um grande plantio nessa região em decorrência, fugindo da doença também, e agora realmente a doença chega aonde está a laranja, onde está o plantio. Então já chegou em toda a região do estado de São Paulo todo. Nós já tínhamos imigrado para Minas, né? O Triângulo Mineiro já tinha uma tradição de laranja aí, se expandiu bastante aí também, e agora nós estamos vendo essa imigração para o Mato Grosso do Sul, entendeu? Porque ainda a doença não chegou lá, os pomares estão se comportando bem, está chovendo bem também nessa região, nossa região central ficou com um déficit hídrico gigantesco nesses últimos anos, até isso nós estamos sofrendo também, e está imigrando para essas regiões, grandes plantios, acho que as próprias as companhias estão plantando, produtores, né, longe do parque industrial. Que coisa, que caminhada. Mas assim, eu fico imaginando sem entender muito bem, porque eu não sou investidor aí de agricultura e tudo, mas eu fico pensando assim, se eu fosse começar uma produção nova em outro lugar, tal, se fosse a cana, dentro, eu imagino, do mesmo ano você já tem
já começa a colher, enfim, eu imagino que seja isso. Mas a laranja demanda um tempo aí que eu também não sei exatamente qual é, mas entre o plantio e a colheita, quer dizer, o resultado do investimento, há um prazo muito maior. Assim mesmo, ela é atrativa? Como você falou, ela tem um ciclo de produção dela, começa de 3 aos 4 anos, né? Começa a produzir timidamente, mas é esse investimento que o produtor faz e espera efetivamente esses anos para começar a colher os frutos. Por outro lado, também, como você disse, nós temos a questão da logística, né? Agora, será que as indústrias vão colocar um parque industrial nessas regiões? É uma incógnita, talvez, entendeu? Então, porque o parque citrícola, o industrial, realmente está aqui, na nossa região, principalmente. Houve outras indústrias pequenas, se espalhou outras regiões do estado, mas as grandes empresas estão localizadas ainda em Araraquara, Matão, Bebedouro, são as grandes empresas tradicionais aí, né? Hum. Então, será que eles vão montar uma empresa lá? Possivelmente, depende do volume de laranja que for para lá. E realmente a possibilidade deles montarem uma empresa. Até agora eu não vi efetivamente algumas empresas de grande porte. Existem algumas até pequenas, viu, Décio? Mas ainda é muito, não é tão significativa no processo de moagem. A laranja que hoje é moída aqui em Matão vem já, hoje em dia, de distâncias já grandes, né? Exatamente, vem do estado de Minas, né? O Triângulo Mineiro já está vindo para cá. Sempre trouxeram essas laranjas para cá. Agora o Mato Grosso já é uma distância maior, né? Então tem todo esse aspecto de logística que aumenta custo de produção, tudo isso gera custo, não tenha dúvida. E o risco também, como você vai prever que essa doença não vai chegar? Não tem cerca para isso. Entendeu? Então, o histórico, onde que vai o plantio de laranja, consequentemente a doença chega, ou mais cedo ou mais tarde. É uma região nova, que tem muito pouco citricultura lá ainda, mas já está sendo implantada, e onde os produtores realmente arriscam, né? Não tenha dúvida que há necessidade de procurar outras regiões, porque aqui realmente fica totalmente inviável, muitas vezes. Você faz um plantio aí, custa muito caro, e depois, praticamente do terceiro, quarto ano, a hora que começa a produzir, a doença já está instalada. E dentro isso é um prejuízo gigantesco. O manejo que nós estamos fazendo é caro, o manejo é caro que nós estamos fazendo, para controlar o psilídeo. Então, cada 10 dias você tem que fazer uma pulverizações nos pomares novos chega até 5, 6 dias, então o custo é muito alto para você tentar Hum. tirar uma produção, né? Pois bem, mas acontece que nessa migração da laranja, vamos dizer, pegar uma parte dessa migração. Então ela migrou, essa doença, por exemplo, ela migrou dentro do estado de São Paulo para regiões diferentes, dentro do estado, onde eu imagino que o controle é mais difícil. Desta vez, se Mato Grosso do Sul se tornar mesmo um grande produtor, e essa doença está aqui no estado, mas ela pode ir para lá. Acontece que os dois estados são divididos por um grande rio. E daí a minha pergunta, vai ser mais fácil um controle fitossanitário, levando-se em conta que esta migração da doença, eu imagino, se não for assim, me corrija, vai se dar a partir de pontes pelas quais a produção vai passar de um estado para o outro. Isto é, a migração por um território aqui de estradas e tudo mais, parece, para o leigo como eu, que foi mais fácil para o greening, para o psilídeo, né? Mas eu fico pensando, se agora tendo um rio separando, se esse é um fator que pode ajudar, pelo menos retardar a chegada ao Mato Grosso do Sul do psilídeo. Não acredito que o rio possa efetivamente controlar o psilídeo. O psilídeo tem voos se não me engano, de 2 quilômetros, são voos que chega dessa. O estado do Paraná não tinha, já se encontra.
No Rio Grande do Sul não tinha, já se encontra, entendeu? Pequena escala, mas já tem, entendeu? Então o psilídeo vai, voa, não é rios que vai efetivamente segurar. Como é uma região nova, então há a possibilidade de, nos primeiros anos, você começar a tirar pomares. Mas se você não conseguir uma muda resistente, alguma coisa que possa ter um controle mais eficaz do que o controle efetivamente do psilídeo, realmente a citricultura muitas vezes corre um risco. A gente está percebendo disso, né? Você vê essa produção desse ano, 232 milhões de caixas, quem já produziu mais de 400 milhões de caixas em safra. Então a gente vem perdendo tanto pelo clima e tanto pelo psilídeo, tanto pelo greening. O greening realmente veio para desestabilizar o negócio, como ocorreu nos Estados Unidos. Lá realmente ficou totalmente inviável. O México já foi detectado também. Então, na China, então é uma doença que se espalha. Então, não é um rio que vai realmente, vamos retardar Entendi, em si a doença, né? entendi. Por isso mesmo, houve um tempo, agora já não dá para dizer isso, porque a gente já sabe que os pomares lá dos Estados Unidos estão também infectados. Mas antes que isso acontecesse, havia uma versão aqui, né, popular, de que, olha, quem está espalhando essas doenças, porque a laranja tem muita doença, né? Quer dizer, nunca teve paz nessa É questão das verdade. doenças. E por isso muitos diziam, até produtores, muitos diziam, olha, isso aí é o americano, que o nosso suco é bom, é melhor que o deles, e eles que estão soltando esses bichos aqui, essas pragas aqui, para acabar com os nossos pomares. Mas mais tarde, um pouco, a coisa atingiu os pomares deles lá, desfazendo essa tese, né, Marcão? Exatamente, isso é folclore. Isso não tem, isso realmente não existe uma coisa dessa natureza, em decorrência que o prejuízo econômico é de milhões e milhões de dólares. Então, o prejuízo é fora, é muito grande para efetivamente achar, não, vamos, é questão econômica, vamos levar essa doença para lá porque não vou produzir. Não é. Essa doença realmente foi um desafio para os pesquisadores. Realmente a gente está vendo aí anos de pesquisa em cima, é um desafio tremendo, não só com o pesquisador brasileiro, como pesquisadores americanos, franceses, australianos, envolvidos em toda essa questão da pesquisa, e por incrível que pareça, a gente não achou nada que realmente pusesse dar o fim nisso, que a gente entende que seria o quê? Uma árvore resistente, né? Que poderia ser igual ao campo, repelindo o psilídeo, que possa, como aconteceu na goiaba. Na goiaba nós sofremos décadas e décadas com nematóide. E num aí a Embrapa conseguiu desenvolver uma variedade resistente. E hoje já existe uma variedade resistente que o nematóide não afeta mais, porque dizimou pomares de goiaba, não só no estado de São Paulo, como no Nordeste. Então foi desenvolvido, foi achado pela Embrapa e hoje tem mudas resistentes a isso. Da laranja não conseguiu ainda. Tem pesquisas, tem muito avançadas, pesquisas avançadas, a gente acompanha através do Fundicitrus, tem material a campo já plantado, sabe, eles efetivamente fazendo o controle, vendo que há possibilidade de você ter uma árvore resistente a isso. Em decorrente, como não existe, não acredito que possa existir a curto prazo ainda, então aonde o manejo de controle do vetor que é importante. E é o que vai acontecer também no Mato Grosso do Sul. Você vai plantar essa citricultura lá, é uma região nova, vai precisar de muita gente para fazer colheita, tem um problema também, essa questão de mão de obra, que não é um estado tradicional de mão de obra, como exige a laranja, né, de milhares de colhedores, porque quando o pessoal investe lá, não investe em 10, 20 mil pés, o pessoal planta de 1 milhão de pés de laranja para compensar o investimento. Então, até esse salário de colheita também, que realmente ainda prejudica como que vai ser
tudo coordenado dessa forma, ela vai ter a mão de obra necessária para colher toda essa fruta dessa região e o transporte para cá. O transporte até vem, entendeu? Mas logística de colocar uma indústria lá vai depender muito do que vai estar lá, do plantio que vai ocorrer, mas possivelmente se pulverizar com centenas de produtores, certamente alguma empresa pequena vai se instalar, que é muito mais fácil transportar o suco do que a caixa de laranja, né? Era a minha próxima pergunta, inclusive, que era exatamente esta, que em sua opinião, aquela região se transformando em grande produtora, a minha pergunta era esta: o que será mais viável? Continuar transportando, apesar da distância, para as indústrias onde elas já estão sediadas aqui no centro do estado, ou migrar a indústria para próximo desses pomares? Era exatamente a minha pergunta. Se houver produção suficiente lá, se aumentar assim como dizem, o que será mais viável para as indústrias? Permanecerem onde estão ou mudar suas unidades, o que não deve ser tarefa tão fácil, ainda mais com indústrias tão grandes como estas que nós temos aqui? Exatamente. Então, a mudança de sair, tirar uma indústria daqui e colocar lá, é muito difícil isso. Isso eu não acredito que ocorra. O que pode ocorrer é instalar uma pequena unidade Unidade. lá. Uma unidade processadora aí de 7 a 10 milhões de caixas de laranja. Poderá, sim, depender muito do investimento da Sim, empresa, né? Vamos ver como que vai esse período, como você falou, já estão implantando lá o plantio, entendeu? Então, não está tendo a fábrica ainda. Pode ocorrer? Pode ocorrer, mas não acredito assim de tirar uma fábrica no lugar e levar para outro. Eles vão criar uma nova unidade, pequena, mas eu acredito que possibilidade de crescimento. Mas tudo isso, né, como a gente já teve essa experiência em Minas, era perto daqui, fugindo do Green, e hoje também está se instalando aí. É uma região um pouco mais diferenciada, mas não tem ainda a incidência maior como tem em São Paulo. O Mato Grosso não tem incidência ainda, né? Então, não tenha dúvida que tem muitos citricultores mesmo já indo para lá para compensar o investimento, porque você vê, os preços hoje praticados pelas companhias, pelas indústrias, são preços historicamente nunca foi praticado na história da laranja, em decorrência do que? De uma safra pequena. Entendeu? Então tem muita gente investindo em recursos em novos plantios, porque está fazendo dinheiro nesta safra, que as safras passadas realmente trocamos muito figurinha e não teve uma margem de lucro. Esse ano já vai existir uma margem de lucro significativa pelos preços que estão sendo entendi. praticados. Hoje tem um 20 aqui relatando, né, que um cliente dele tem lá já o início de plantio em onde? 60 mil pés de laranja em Aonde? Cacilândia. Cacilândia. Ontem mesmo falava com um amigo de infância meu, que há muito não via, e ele estava dizendo que está também plantando, no caso dele, em Maracaju. Então, Exatamente. vai vendo que Não tenha dúvida, né? Você ver, é isso que eu falo. Laranjas, Laércio, você é um grande conhecedor. Poucos jornalistas conhecem como que você conhece, pelo onde você atua. Todos esses anos você já presenciou de tudo. Nós jogando laranja para o foi. chão, produtor saindo do setor. Laranja teve os altos e os baixos, esse ano excepcional, em decorrência dessa quebra de safra, é significativa. Você acha que não vão produzir mais para frente? Pode ser mais, mas não vai chegar a esses patamares em decorrência de todas essas questões que a gente vem falando. Tanto a questão do green, como a questão climática é uma que está afetando muito Uhum. os pomares também. E essa região do Mato Grosso parece que tem um índice pluviômetro melhor de chuvas, porque São Paulo está surpreendendo a escassez de água que nós temos. É seca, muito bem, mas nas águas não choveu. Nas águas que precisava chover, não veio a chuva necessária, veio Uhum. muito pouco. Então, aonde que esse déficit hídrico afeta mais o pomar, a doença se manifesta mais, a gente viu pomares aí caindo, frutas pequenas,
não segura no pé em decorrência da seca e do green. Então, o Uhum. prejuízo realmente é muito grande para o produtor. O que está compensando agora é os preços praticados. Mas ainda você tem que fazer um balanço de forma geral para ver se efetivamente tudo isso está compensando muitos citricultores. Você sabe que desistiram, tem outros que estão levando para outra região por causa disso. Sim. Porque aqui nessa região central ficou muito difícil, muito Eu difícil. aqui falamos aqui do interesse industrial dos próprios produtores nesse novo cinturão aí que é anunciado e me ocorreu aqui também que há toda uma mão de obra especializada Tá? e nesse aspecto o interior de São Paulo aqui é muito forte nisso, nessa mão de obra especializada em citricultura. Eu fiquei aqui pensando se isso economicamente não pode atrair, de modo a que o Mato Grosso importe esta mão de obra também para o cinturão que pretende instalar. Quer dizer, é um setor que deve estar de olho nisso tudo também, né? Não tem dúvida. A partir do momento que a citricultura é um segmento que emprega muita gente, é um dos setores que mais emprega a mão de obra, né? É a colheita e os serviços, né? Porque, como você falou, além de vai na colheita, vai assistência técnica, vai loja de defensivo, vai equipamentos, tratores, pulverizadores. Então, tudo isso gera a economia do município onde que se instala a citricultura. Entendeu? Então, pode migrar o trabalhador de São Paulo? Não acredito, porque nós já estamos com um problema nessa safra de mão de obra. Já não temos uma mão de obra, grande oferta de mão de obra, já vem anos diminuindo essa mão de obra no estado de São Paulo. Muitas vezes migrava mão de obra de outros estados para cá, também está diminuindo isso. E então a gente percebe que muitos citricultores estão com problema, efetivamente, de colheita em decorrência da mão de obra. Como é Uhum. uma região nova, que vai precisar realmente, não tenha dúvida, de gente para colher, porque achar que chegar no pé de laranja, tirar, colher e colocar no saco é simples, não. Tem que ter uma técnica de colheita, principalmente quando a árvore é adulta, você usa escada, essa coisa toda, né? E os colhedores de São Paulo são profissionais disso na nossa região. Então, muitas vezes, quando a gente vê imigra pessoas de outras regiões para cá, demora um pouco para pegar a prática da colheita, e ele não vai ser diferente em outras regiões do Uhum. país. Já estavam falando que estavam querendo plantar laranja no Pará, entendeu? Então, já tem alguma coisa lá, muito pequena, mercado interno, mas é uma região que não tem nada, chove muito, né? Então tem tudo esses aspectos ainda que a indústria grande, principalmente a Cutrália, Dreyfus, Citrosuco, analisam isso de perto, né? Porque esses que são as maiores indústrias do mundo. Uhum. Então, eles estão É, analisando a conveniência de futuramente ir para lá, no primeiro instante vão trazer para cá. Isso tudo vai ser uma questão de logística deles, não pode ter certeza disso. é. Como você falou, Houve, é muito mais fácil transportar o suco do que a laranja, né? uhum. Houve um tempo que, dentro desse período todo que a gente foi acompanhando aí a citricultura, que a gente chegou a ver até algum ensaio de máquinas que seriam colhedoras de laranja, mas elas não se adaptaram direito à fruta e tudo. E a gente vê essa evolução toda na AgriShow todos os anos. Há máquinas que fazem por satélite, operam por controles remotos e tanta tecnologia. E aí me lembrei aqui que a laranja, enquanto você dizia aí, a laranja ainda depende de escada, ser aqueles sacos enormes que o catador vai lá e colhe, joga na. É, 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 qual é a situação exatamente agora em termos de modernidade? Que parece conflitar, ou ter uma certa dificuldade de ser adotada quando se fala em laranja. A ideia que fica aqui, pelo menos, é de que estamos colhendo aí de um modo muito rudimentar, perto de tecnologias que em outras culturas têm avançado muito. Você falou corretamente. A gente percebe que muitas vezes a colheita mecanizada da laranja ficou anos-luz atrás da soja, do café, eh, do algodão, da cana, propriamente dito, que hoje todos têm máquina. A fruticultura ainda realmente sofre muito com isso. Já existem máquinas em desenvolvimento? Tem máquina no campo colhendo? Tem, entendeu? Mas não é aquela a eficaz
vamos dizer que, olha, vou comprar uma máquina, vou fazer. Para você efetivamente fazer uma colheita de uma máquina, você tem que ver desde a época do plantio, como que vai ser feito, o espaçamento, a variedade, né? Como é um país tropical, nós temos um pé de laranja, pera-rio, muitas vezes dá várias floradas, né? Então você tem uma laranja boa para colher, tem uma laranja intermediária e tem uma laranja pequena ainda, que muitas vezes vai 3 vezes o colhedor vai nesse pé para fazer uma colheita de laranja. Não é como o americano, que predomina a variedade Hamilton, eles dão num período só e de uma vez só a máquina entra, acaba colhendo de uma forma que derruba tudo, né? Colhe tudo. Então, como o Brasil tem essas questões de tamanhos de fruto, essa coisa toda, então muitas vezes a máquina não é que entra num talhão e consegue colher. Eu já vi uma máquina trabalhando, a AgriShow já apresentou já, já apresentou os produtos, os Estados Unidos já tem outros produtos. Então, aonde que ela é eficaz? Não é totalmente eficaz. Tem que realmente tem que fazer os ajustes nela Sim. que não foram feitos ainda. Os americanos ainda é umas máquinas gigantescas. Hoje tem umas máquinas mais compactas, mas não é aquela coisa espomar específico. Não está ainda realmente totalmente traduzida. A fruticultura a gente vê que realmente ficou para trás nesse aspecto. Ok. Porque não só a laranja, como a manga, como o limão, como a goiaba, não tem uma máquina específica mesmo que faça um serviço como as outras culturas que eu te falei, é que as máquinas muitas vezes são 100% eficazes. Muito obrigado, Marco Antônio dos Santos, presidente do Sindicato Rural de Itaquaritinga, mas também um dos nomes muito importantes dentro do setor da citricultura, tem uma vida dedicada a isso, tendo pertencido e feito parte aí de comissões, de Ministério da Agricultura, tendo sido uma grande liderança dentro desse setor e que continua sendo, e, portanto, ele é uma referência. Sempre que se vai tratar sobre assuntos de agricultura, inevitavelmente nós temos que consultá-lo, porque ele realmente tem todo um grande conhecimento nesse setor. E por dividir com a gente esse conhecimento, todos é que nós agradecemos. Marco Antônio, bom dia. Obrigado, Lerton. Um prazer falar com você. Um abraço. Outro.